amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre o luto. Quando o luto se torna uma doença e uma obsessão. Sentir a falta do ente querido que se foi para sempre nesta vida dói muito. Eu creio que é um dos maiores sofrimentos que um ser humano pode passar, principalmente se for uma pessoa muito próxima, como mãe, irmão, filho. É muito difícil de se aceitar essa situação, mesmo sabendo que a morte é natural, é um fenômeno perfeitamente natural que todos nós vamos morrer. No entanto, quando esse desespero permanece por muito tempo, ele se torna um problema e uma obsessão. Vamos ver pela seguinte situação. Vou fazer um paralelo. Vamos supor que um filho viaja, né? Ele vai para o outro lado do mundo, ele assume um compromisso, um contrato, ou é um militar, ou em qualquer situação. Ele não vai voltar, mas você irá encontrá-lo no futuro. Não é uma separação eterna, né, para sempre. Ele está lá e você vai encontrá-lo. A comunicação é mais difícil, mas essa separação não será para sempre. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa, o seu ente querido se vai, né? No início é aquele desespero, né? E imediatamente após a morte física, o espírito entra numa espécie de perturbação. Veja só, ele viveu dezenas de anos, né, aqui na Terra, 30, 40, 60, 80 anos aqui na Terra. De repente ele se vê em uma situação completamente diferente, né, em um outro mundo, uma nova situação. Então, por algum tempo ele fica perturbado, até pelo romper dos laços que une o espírito ao corpo. Nesse período, normalmente, ele é auxiliado pela espiritualidade, que de certa forma bloqueia as vibrações de desespero, de angústia, de dor, que os familiares lançam sem querer, né, contra ele. Ele, como espírito, ele sente essas vibrações, ele sente esses pensamentos. Mas nesses primeiros momentos, enquanto ele não se adapta, a espiritualidade como que bloqueia isso, né, esses sentimentos. Às vezes ele adormece, né? Mas com o tempo, ele vai adquirindo, né, a sua percepção, ele vai começar a perceber essas vibrações. E nós temos que levar em conta o seguinte: a morte não transforma a pessoa, ela continua sendo a mesma coisa que ela tem os mesmos sentimentos, o mesmo pensamento, é a mesma pessoa, só que em outra dimensão. Então a mesma saudade que nós sentimos do lado de cá, eles sentem do lado de lá, né? E veja bem, eles se preocupam com os que ficaram, né? E agora você imagina a situação, né? Ele sabendo que as pessoas, que os seus entes queridos estão do lado de cá sofrendo, estão desesperados, não sabem o que aconteceu, e ele do outro lado sem poder fazer nada. Às vezes até vendo essa situação, né? Ele fica desesperado, né? Ele fala, mas eu estou vivo, eu estou aqui. Mas ninguém percebe, ninguém escuta. E a dor permanece e o desespero permanece. Agora, vamos colocar a seguinte situação, né? O filho viaja,
vai para algum lugar, ou numa missão como militar, ou, bom, de certa forma, a trabalho, ele vai para um outro país distante, né? E o contrato diz que ele não vai, ele vai morar definitivamente lá, certo? Mas que com o tempo os parentes, a mãe, o pai, os irmãos, irão encontrá-lo neste local. Ele só foi na frente, né? Então ele está lá tentando se adaptar, né, à nova vida, né, cumprindo sua missão, estudando, trabalhando, né? Mas ele começa a receber notícias daqui, em forma de vibração, em pensamento, né? Porque no mundo espiritual, a comunicação é pelo pensamento, né? Os espíritos conversam uns com os outros pelo pensamento. Não existem cordas vocais. Então não tem como você conversar, né? Então o que acontece? Para você se comunicar, mas a comunicação entre os espíritos não é bagunçada como se parece, todo mundo vendo o pensamento de todo mundo. Não é assim. Para que haja uma comunicação por telepatia entre os espíritos, é preciso que haja conexão. Os dois têm que estar na mesma frequência. É como uma estação de rádio, né? Você sintoniza o rádio e a estação retransmissora, e a estação de rádio, tem que estar na mesma frequência, senão não há a comunicação. É só chiado, não há comunicação. Então você tem que se comunicar. Assim mesmo são os espíritos. Para que eles se comuniquem, eles têm que ter na mesma sintonia, correto? Na mesma conexão. E essa conexão existe quando as pessoas são afins, quando elas se amam, quando elas gostam, né, umas das outras. Então existe aquela conexão. Então é possível você transmitir o seu pensamento e as suas emoções, não importa a distância, não importa a dimensão em que as pessoas estejam. Agora vamos imaginar o seguinte, então o filho vai, né, e passado algum tempo, imediatamente, né, a mãe começa a ligar para ele, certo? Todos os dias, várias vezes por dia, mais ou menos assim. Meu filho, como você está? Meu filho, por que você foi? Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Eu estou aqui desesperado, estou triste, eu não tenho mais alegria de viver. Eu penso em morrer, eu não consigo, eu não tenho mais felicidade, eu não tenho mais alegria, eu penso em você dia e noite. Por favor, meu filho, volte, pelo amor de Deus. Não faça isso com a tua mãe está sofrendo muito, meu filho. Eu não consigo viver sem você. Viu? Como vocês pensam que ele se sentiria do outro lado? Né? Ele não pode voltar. Mas é um desespero muito grande, é uma situação complicada, porque mesmo ele sabendo que essa separação é temporária, ele já está do lado de lá e ele sabe que a vida continua. E ele sabe também que essa separação é temporária, que sua mãe irá encontrá-lo, que vocês vão se encontrar novamente. Só que no momento ele não pode fazer nada, né? Mas ele sofre com esse desespero da sua mãe. Agora imagine uma outra situação, né? Que com o tempo a mãe liga para o filho e fala desse jeito. Alô, meu filho, como você está? Tudo bem? Olha, eu espero que Deus esteja te guiando, te protegendo. Eu espero que você esteja bem, trabalhando, cumprindo a sua missão e estudando, né? E progredindo, para quando eu for encontrar com você, você esteja bem e a gente possa se reencontrar novamente e ser feliz. Não se preocupe, meu filho, que aqui eu estou bem, eu estou tranquilo, eu tenho fé em Deus, Deus está cuidando de mim. Não se preocupe com seu pai, com seus irmãos, estão todo mundo bem, tá? Esteja tranquilo, fique em paz, entendeu? Siga seu caminho, siga a sua missão e que Deus te abençoe e te proteja. Veja uma diferença, não é? É isso que precisamos entender. Eu sei que é difícil,
né? Mas no luto complicado, que é o termo que a psicologia usa nesses casos, que é o luto que se prolonga além de algum tempo, né? Do tempo normal de um luto, né? É uma situação que complica muito, afeta todo mundo, porque veja bem, a pessoa pode pensar, olha, cada um tem um tempo para o luto. É verdade, né? Uns demoram mais para aceitar, outros demoram menos. No entanto, se o luto permanece além do razoável, isso começa a prejudicar a própria pessoa. Psicologicamente, ela começa a ficar abalada, né? Ela pode, inclusive, entrar em depressão. Além do mais, nós temos que pensar que esta pessoa que está sofrendo um luto complicado não está sozinha no mundo. Ela está cercada de pessoas, né? E isso afeta todas as pessoas que convivem com ela, né? É impossível para você ser feliz e ter tranquilidade vendo uma pessoa que você gosta, né, ao seu lado sofrendo, dia e noite, se lamentando. É complicado. Aos poucos, isso vai afetando o psicológico de todos que estão à sua volta. Então, neste caso, é necessário que se procure uma ajuda profissional, né? No caso de um psicólogo, um psiquiatra, e até que seja utilizada a medicação, né? Porque isso pode se transformar em uma depressão e todos conhecem os riscos, né, de uma depressão que acaba com a qualidade de vida das pessoas e pode induzir as pessoas a ficarem apáticas, né, e até desistirem da vida. Então é preciso que as pessoas tenham consciência, né, que a vida continua. A separação é apenas provisória. Vocês vão se encontrar. Todos nós vamos nos encontrar um dia. Todos nós fazemos parte de uma grande família espiritual, né? São pessoas que já foram nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, esposos, esposas, né? Nas várias encarnações através dos milênios. Então, cada uma dessas pessoas constituiu um elo entre nós, né, e eles. Todos nós estamos conectados pelo amor. E o amor está além do tempo, além do espaço, né? Para o amor não tem distância, o amor une. E com o amor une, nada separa, nem mesmo a morte. Então é preciso que as pessoas tenham fé, que tenham consciência, não importa a religião, né? Todas as religiões que acreditam na vida após a morte, né, elas sabem que haverá o reencontro, a não ser algumas que acham que há separação, que existe céu, inferno, não, né? A vida é uma continuação. Tudo no mundo, tudo no universo funciona em ciclos, tá? O fim de um ciclo é o reinício, é o início de outro, né? Quando nós nascemos, nós fechamos um círculo no mundo espiritual. Quando nós morremos ou desencarnamos, nós fechamos um círculo no mundo material. Mas é uma continuação constante, né? Então, aquele ser que se foi, aquele ser querido e amado que se foi, ele não morreu, ele continua vivo, ele é o mesmo, tá? Ele simplesmente está em outro local que você não tem acesso. Outra coisa, com desespero, você apenas retarda o reencontro, né? Às vezes, os espíritos têm permissão para vir, né, até nós, dar suas notícias através de sonhos,
às vezes até se manifestando para a nossa visão. Mas para isso eles têm que ter a permissão, certo? Se você está em estado de desespero, essa oportunidade não existe. Por quê? Porque se ele se manifestar, certo? O desespero vai aumentar, né? A saudade vai aumentar. Então eles podem, sem querer, prejudicar. No caso, por exemplo, dos espíritos que estão muito apegados na Terra, o que acontece? Eles podem não querer sair de casa. Eles podem se apegar tanto às pessoas que eles ficam naquele ambiente. E se isso acontecer, todos são prejudicados. Porque ele, sem querer, né, ele vai se envolver mentalmente nas questões familiares, nas questões de negócio, né? E pela diferença de vibração, o que vai acontecer? Ele vai começar a atrapalhar. É o que os antigos, né, chamavam de encosto, né? Então, quando os espíritos quando as pessoas morrem e vão para o mundo espiritual, elas são orientadas a não interferir com a vida dos encarnados, tá? Porque isso pode ser muito prejudicial para nós e para eles também. Então, o que fazer? Confiar em Deus. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado, mas a aceitação é muito importante, né? Você amando essa pessoa, você pode orar por ele, emitir aquele sentimento de amor, de carinho, de paz. Isso vai fazer um bem enorme para ele e ele também, e para você também, pois ele vai receber aquilo com alegria e a alegria dele também retornará para você. Entendeu? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no nosso canal e eu peço a Deus que nos proteja, nos guie a todos e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.